Vamos para a palavra, gente, que Deus abra nosso entendimento, que nós possamos ter entendimento à palavra de Deus, que Deus abra os nossos ouvidos. Gênesis 39 fala o quê? José na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito, e Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado. Aqui nesse momento, né, Potifar compra José, né? Os seus irmãos venderam José como escravo. E aqui Potifar vai, compra José e leva José para a sua casa para servir a ele. Escute só. E o Senhor estava com José. Mesmo José sendo escravo, mesmo José estando naquela situação difícil, o Senhor estava com José. Você pode estar passando por uma situação difícil, você pode estar sendo traído, você pode estar sendo humilhado, você pode estar sendo julgado, você pode estar preso, você pode estar sendo condenado, mas o Senhor está contigo. A prisão que eu falo são prisões espirituais. A prisão que falo são prisões espirituais a qual você está, mas o Senhor está contigo e está contigo para te libertar dessa prisão. E o Senhor está contigo para mudar a tua história, porque o Senhor estava com José e olha o que foi que o Senhor fez na vida de José nessa situação. E o Senhor estava com José e foi varão próspero. Presta bem atenção quando o Senhor está conosco. Nós somos prósperos. O que é próspero? É você ter êxito naquilo que você vai fazer. Quando aqui fala de prosperidade, não fala só de dinheiro, gente. Porque as pessoas, elas preferem colocar prosperidade no dinheiro, mas prosperidade é êxito na tua vida. É você ter êxito no teu trabalho, é você ter êxito nas coisas que você faz. Tá entendendo? Louvado seja Deus, agradecido. Então o Senhor era com José, e o que foi que aconteceu? Ele foi varão próspero. E estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que José e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Olha só, tudo que José estava como escravo, mas ele estava sendo observado por Potifar. Potifar comprou José, não foi? Levou José para sua casa, para servir no seu campo, como escravo. Mas José estava sendo observado. E Potifar observou que tudo, onde José colocava a mão dele, prosperava. É assim que você tem que ser. É assim que nós temos que ser. Por quê? Porque Deus é conosco. E se Deus é conosco, tem que ter prosperidade na sua vida. Tem que ter êxito na sua vida. Coloca isso no teu coração. Senhor, tu é comigo, eu vou prosperar nessa situação. Senhor, tu é comigo, eu vou prosperar nessa live. Senhor, tu é comigo, eu vou prosperar no meu trabalho. Senhor, tu é comigo, eu vou prosperar no meu relacionamento. Senhor, tu é comigo, eu vou prosperar. Tá entendendo? Eu vou ter êxito, eu vou ter a cura, porque o Senhor é contigo. Você tem que entender o que significa que o Senhor é contigo, louvado seja Deus. José achou graça aos seus olhos e serviu a ele, e pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Olha aí. Então Potifar viu que Deus era com José. Potifar viu que onde José colocava as mãos prosperava. O que foi que aconteceu? José achou graça aos seus olhos e servia a ele, e pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Louvado seja Deus e exaltado seja o Senhor. Você tem coragem de conhecer uma pessoa que é de Deus? Você tem coragem de conhecer uma pessoa que você sabe que Deus é na vida dela? Que onde ela está, onde ele está, há uma prosperidade, há um êxito no trabalho, e você entregar a tua casa para essa pessoa? Pois Potifar, que não servia a Deus, ele teve coragem de entregar, ele confiou toda a sua casa nas mãos de José. Olha só.
Olha só, gente, às vezes você está entregando a tua casa para pessoas que não têm Deus na sua vida. Às vezes tu está entregando todas as tuas coisas para um homem que não tem Deus na sua vida. Às vezes tu está se envolvendo no relacionamento que o homem não tem um Deus na sua vida e não há prosperidade nesse relacionamento. Às vezes tu está entregando a tua casa para uma mulher que não tem Deus na sua vida e não tem prosperidade nesse relacionamento. A gente tem que aprender o que entregamos, para quem entregamos. Muitas das vezes tu está entregando o teu coração para uma pessoa que não quer nada com Deus. Muitas das vezes você está entregando o teu coração para uma pessoa que blasfema de Deus, que brinca com Deus, que escarnece com Deus. Mas entrega o teu coração para aquele que tem Deus na sua vida. Muitas mulheres têm errado nisso. Ela tem errado porque ela não entrega seu coração para um homem verdadeiramente que teme a Deus, que serve a Deus, que crê em Deus, que adora a Deus, mas ela entrega muitas das vezes o seu coração para um homem, para um menino, né? Porque menino é aquele que age irresponsavelmente, homem é aquele que age com responsabilidade. Menino não está na idade, maturidade está, louvado seja Deus, na tua vida com Deus. Quando você tem uma vida com Deus, você amadurece. Mas quando você não tem uma vida com Deus, uma vida com o Espírito Santo, você é menino, você é menina. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. As pessoas dizem, louvado seja Deus, que quando fazem 18 anos, tem a maioridade, pode ter a maioridade, mas não tem maturidade. Com 18 anos, são irresponsáveis, inconsequentes, brincantes, são pessoas que não levam a sério um casamento, que não levam a sério o seu trabalho, que não levam a sério os seus pais, que não levam a sério a sua própria vida. José era diferente. José tinha Deus na sua vida. José tinha Deus na sua vida e José prosperava na sua vida. Quantos jovens que têm a maturidade, que têm a maioridade, mas não têm prosperidade, porque pega o seu dinheiro, gasta na droga, pega o seu dinheiro, gasta no álcool, pega seu dinheiro e gasta nesses shows que você não sai lucrando nada, você sai perdendo. Eu fico olhando, né, a gente vê esses shows mundanos, a qual a pessoa gasta seu dinheiro todo para ir ver os seus ídolos, aqueles ídolos cantores, aqueles ídolos artistas, gasta o seu dinheiro, louvado seja Deus, engrandecido, e perdem o seu dinheiro. Louvado seja Deus, engrandecido, achando que estão curtindo a vida, achando que estão prosperando, mas na verdade estão jogando sua prosperidade fora. E desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Presta bem atenção. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa no campo. Então presta bem atenção. Potifar, ele observou que Deus era com José. Ele observou que onde José colocava as mãos prosperava. O que foi que Potifar fez? Entregou toda a sua casa para ele. E o que foi que aconteceu? A casa de Potifar prosperou. A casa de Potifar prosperou não por causa de Potifar, mas a casa de Potifar prosperou por causa de José. Olha só, tem pessoas que vêm para a tua vida e tu prospera. Tem pessoas que vêm para a tua vida e tu não prospera. Olha, presta atenção quem tu está colocando na tua vida. São pessoas que vêm para prosperar a tua vida, são pessoas que vêm de Deus, são pessoas, louvado seja Deus, que temem a Deus, são pessoas, louvado seja Deus, que Deus é com elas. Quem você tem colocado na tua vida? E muitas das vezes você não está vivendo a prosperidade por causa das pessoas que estão na tua vida, por causa das pessoas que tu coloca na tua casa, por causa das pessoas que tu tem confiado e tu não tem prosperidade. Porque Potifar, sem saber, sem conhecer a Deus, mas sabia que Deus era na vida de José, o que foi que ele fez? Ele confiou em José, porque ele viu que Deus era com José. E por causa de José, Potifar prosperou. Você está entendendo? Muitas das vezes a tua vida não está prosperando, sabe por quê? Por causa das pessoas que tu está colocando na tua casa. Por causa das pessoas que tu está se relacionando. Por causa das pessoas que tu tem na tua amizade. Por causa das pessoas que tu confia.
Gente. É, aí você diz assim, por que que eu tô sozinha? Porque Deus quer prosperar a tua vida. Por que que eu fiquei sozinha? Por que que meus amigos me abandonaram depois que eu aceitei Jesus? Depois que eu aceitei Jesus, eu fiquei sozinha, meus amigos, minhas amigas me abandonaram. Sabe por quê? Porque eles estavam impedindo a tua prosperidade. Sabe por quê? Porque eles estavam impedindo, atrapalhando a tua libertação. Mas o Senhor está colocando pessoas que vai prosperar a tua vida. O Senhor vai estar colocando pessoas que têm Deus no seu coração, na tua vida. Hoje o Senhor está selecionando tuas amizades. Não é que você está só, não. Mas hoje o Senhor está selecionando as pessoas que vai caminhar contigo, as pessoas que vão entrar na tua casa, para que haja uma prosperidade na tua vida. Porque foi isso que aconteceu por causa de José. A casa de Potifar foi próspera. Tá entendendo? Quem você tem confiado? Quem você tem colocado na tua casa? Quem você tem colocado na tua empresa? Quem você tem se unido como sócio? Quem você tem se unido? Quem você tem confiado ali é uma pessoa que teme a Deus? É uma pessoa que tem Deus na sua vida? Presta atenção, louvado seja Deus engrandecido. Às vezes você está botando a culpa no feiticeiro, a culpa no macumbeiro, a culpa no invejoso e a culpa está nas amizades que você tem. Porque são amizades que não prosperam a tua vida. São amizades que te levou para droga, são amizades que te levou para o vício, são amizades que te levou para o tráfico, são amizades que te levou para vidas erradas, para caminhos errados, são amizades que te levou para essa vida maldita. São amizades, são pessoas que não serviam a Deus, que não temiam a Deus e te levou para esse caminho torto, para esse caminho errado. Presta atenção quem você tem colocado na tua vida. Você quer a bênção, você quer prosperidade, mas você não quer ter amizades de Deus, pessoas de Deus na tua vida, pessoas que temem a Deus, pessoas que Deus são com elas. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então preste bem atenção quem é que está entrando na tua casa. Preste bem atenção quem são teus amigos, quem são tuas amigas. Se Deus é com elas, se elas temem a Deus, se elas servem a Deus, se elas adoram a Deus, se elas louvam a Deus, se elas buscam a Deus, se elas, louvado seja Deus, engrandecido, oh Deus querido, Deus de poder, prosperam a sua vida. Tem uma vida próspera. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. A gente vê um povo que vive na miséria. Mas sabe por que esse povo vive na miséria? Por causa dos seus relacionamentos, por causa das suas amizades. Mas quando um povo se relaciona com um povo que é povo de Deus, ele começa a ser abençoado. Preste bem atenção o que foi que aconteceu. José achou graça que seus olhos o serviam, e ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, de Potifar, por amor de José. Olha aí, era por amor de José que as bênçãos estavam entrando na casa de Potifar. Olha a diferença. Lembra lá que por causa de Moisés, o povo foi abençoado. E por causa de José, Potifar foi abençoado. Por causa de José, Faraó foi abençoado. Por causa de Daniel, louvado seja Deus, engrandecido, o povo foi abençoado. Por causa de Davi, o povo foi abençoado, derrubando o gigante. É assim, é por causa de você. Se você tem Deus na tua vida, pessoas vão ser abençoadas. Isso daí é que nós temos que entender. Nós temos que ter Deus na nossa vida, nós temos que ter Jesus na nossa vida. Nós temos que entregar nossa vida para Jesus, porque Ele estará conosco e as bênçãos estarão conosco, estarão na vida daqueles que não têm ainda Jesus na sua vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Então tenha cuidado com quem você está se relacionando. Tenha cuidado quem tu está colocando na tua casa. Porque essa pessoa que está aí na tua amizade, pode, em vez de estar prosperando a tua vida, em vez de ser uma pessoa que Deus é na vida dela, pode ser uma pessoa que Deus não é na vida dela. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Tudo isso envolve a nossa vida, gente. Digas com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não tem esse ditado?
Então, pessoas que que são de Deus andam com pessoas de Deus. Elas evangelizam para pessoas que não são de Deus, mas para andar, ela anda com pessoas de Deus. Evangelizar para aqueles que não têm Deus é uma coisa. Andar com as pessoas que têm Deus é outra coisa. Então a gente evangeliza para as pessoas que não têm Deus, mas a gente não anda na prática que aquelas pessoas têm. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. Então, para você andar com uma pessoa, para falar de Deus, evangelizar a essa pessoa é uma coisa, mas você não tem que andar com essa pessoa para praticar aquilo que ela pratica. Não, você não pode fazer isso. Você tem que ser uma bênção na vida daquela pessoa. Você tem que ser esse canal de prosperidade na vida daquela pessoa. Você tem que ser uma bênção na vida do teu esposo. Você tem que ser uma bênção na vida da tua esposa. Você tem que ser uma bênção na vida dos teus filhos. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Nós temos que ser essa bênção. Nós temos que ser esse canal de prosperidade. Oh, maravilha, não é verdade? E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio. Por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. E deixou tudo que tinha na mão de José. Olha aí. Os empresários, né? Os empresários que querem prosperidade, os empresários que estão passando dificuldade. Começa a observar se tem um homem de Deus na tua empresa. Você que é empresário, que é empresária, que está escutando essa live aqui, começa a observar quem é o homem de Deus que está lá dentro da tua empresa e confia nesse homem, confia nessa mulher, porque ele vai mudar a história na tua empresa. Louvado, talvez tu está dando valor, louvado seja Deus, para aquele que não tem Deus na sua vida. E tu não dá valor para um homem de Deus e para uma mulher de Deus. Para um homem que serve a Deus, que teme a Deus, e uma mulher que serve a Deus e que teme a Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Deus, é Deus que faz prosperar a nossa vida. É Deus que nos sustenta. É Deus que abre porta. É Deus que faz eu viajar sem eu ter condições. É Deus. É Deus, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Preste bem atenção que o segredo da tua prosperidade é ter Deus na tua vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele. Ele entregou tudo na mão de José e nem se preocupou. Nem se preocupou, olha só a confiança. A não ser do pão que comia. E José era formoso do parecer e formoso à vista. Agora, né, ele fala da beleza de José. José era formoso. Então, José era agradável aos olhos das mulheres. Aí olha o que aconteceu, gente. Presta bem atenção. Quando eu estudei essa palavra antes de abrir a live, o Senhor me alertou para isso aqui que eu vou falar para você. E aconteceu que, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs seus olhos em José e disse, deita-te comigo. Aí o que foi que aconteceu? A mulher de Potifar, que não tinha Deus no seu coração, desejou a José. A mulher de Potifar, olha só, o inimigo querendo roubar a prosperidade que estava na vida de José. E é assim, gente, quando você tem Deus na sua vida, quando você é uma pessoa abençoada, o inimigo vai querer querer lançar maldição na tua vida, querer que você desobedeça a Deus, querer que você negue a Jesus, querer que você traia a Deus. Essa mulher, ela foi enviada por Satanás, sabe por quê? Para fazer José cair. Então essa mulher, ela foi elogiar José, ela foi convidar José para deitar-se com ela. Presta bem atenção. Olha só, o seu marido saía e entregava a casa, entregava tudo na mão de José, mas ele não entregou a mulher dele para José, não foi? Mas o que foi que aconteceu? A mulher foi querer se entregar para José. Por isso que eu digo, assim como tem homens que vêm para derrubar a mulher, tem mulheres que vêm para derrubar os homens.
Tem mulheres que vêm para ser a queda desse homem, porque esse homem é abençoado, porque esse homem prospera em tudo que faz. Então o inimigo estava vendo que José, ele estava prosperando, ele ganhou a confiança de Potifar. O que foi que ele fez? Ele foi querer roubar, louvado seja Deus, essa confiança. Ele foi querer que José tivesse um mau testemunho. Ele foi querer roubar essa prosperidade que havia na vida de José, que havia, essa comunhão que havia de José com Deus. José tinha comunhão com Deus. Deus era na vida de José. E o inimigo quis roubar essa comunhão. E fazendo o quê? José estava sozinho. José era jovem, cheio de vigor. E o que foi que o Satanás fez? Usou uma mulher para tentar José. Mas olha o que foi que aconteceu. Porém, olha, presta bem atenção, gente. Quando você está na prosperidade, o inimigo vai querer vir te tentar. O inimigo vai querer vir me tentar, o inimigo quer nos derrubar, o inimigo quer derrubar a nossa fidelidade, quer derrubar a nossa confiança, quer derrubar a nossa fé, o inimigo vai querer nos derrubar porque você está prosperando, porque você está tendo uma vida com Deus. Preste bem atenção da guerra espiritual. José estava ali, ele estava preso, mas ele não estava vivendo como os outros presos, ele estava cuidando da casa de Potifar. Presta bem atenção. E o que foi que Satanás fez? Satanás enviou aquela mulher para quê? Para derrubar José, para tirar José, louvado seja Deus, do lugar que ele estava. E ele tirou, porque ele colocou José na prisão por causa de quê? Por causa da calúnia. Vamos aqui continuando. Porém, ele recusou. Olha só, José recusou. José recusou e disse à mulher do Senhor: Eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa. Presta atenção, José era grande na casa de Potifar, porque Potifar deu aquela autoridade para José. Olha só, aquela confiança para José. E José estava falando isso para a mulher de Potifar. A mulher de Potifar sabia disso. E nenhuma coisa me vedou senão a ti. Então ele não podia tocar na mulher de Potifar. Ele podia cuidar da casa, das coisas, dos bens, mas da mulher não. Nenhuma coisa me vedou senão a ti. Então ele não podia tocar na mulher. Ele não podia servir aquela mulher, louvado seja Deus, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria o testemunho mau e pecaria contra Deus? Está entendendo? Você está prosperando, o inimigo vai querer fazer você pecar. Você está aí com êxito na vida, o inimigo vai querer fazer você pecar. Mas quando ele querer fazer você pecar, sabe o que você faz? Você diz não, como José deu. Você diz não, como José falou. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. O inimigo vai querer te tentar, diga não para ele. Diga que você não pode pecar contra Deus, diga que você não pode trair a Deus, diga que você não vai negar a Jesus. Louvado seja Deus, engrandecido. Foi isso que aconteceu. Quando você diz não ao inimigo, sabe o que acontece? A prosperidade vem maior, porque lá na frente José foi governador. Tá entendendo? Lá na frente, por ele dizer não àquela mulher, por ele dizer não ao desejo, por ele dizer não, louvado seja Deus, ao pecado, Deus colocou ele como governador. Em vez dele ser somente ali aquele que cuidava das coisas de Potifar, ele passou a cuidar de todo o Egito, a ser governador do Egito. O que Deus tem para você é maior, é melhor. O que Deus tem para você é maior do que você já tem. O que Deus tem para você, você está aí na prosperidade, você está aí numa vida, louvado seja Deus, em paz, tranquila, e o inimigo está vindo te tentar para roubar isso de você. Não caia em tentação, porque Deus vai te colocar em coisas maiores. Desde ontem que Deus está falando, que Ele vai nos colocar em coisas maiores, gente. E eu tomo posse dessa palavra. Coloca aí, escreve aí, Deus vai me colocar no lugar maior.
Deus vai me colocar no lugar maior, vou vencer a tentação e Deus vai colocar no lugar maior. Eu vou dizer a não ao pecado e Deus vai me colocar no lugar maior. Eu vou dizer não para Satanás e Deus vai me colocar no lugar maior. Eu vou dizer não e eu vou viver coisas maiores e melhores. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Preste bem atenção. E aconteceu que, o que aconteceu? Ele disse que ele não iria pecar contra Deus. E aconteceu que, falando ela, cada dia José, todo dia ela tentava José, gente. Imagine uma mulher tentar um jovem sozinho. De uma mulher bonita, uma mulher cheirosa, não é verdade? E todo dia ela tentava José. Mas José todo dia dizia não para aquela mulher. Diga não para essa tentação, diga não para esse pecado, diga não, louvado seja Deus, porque Deus tem coisas maiores para a tua vida. E aconteceu que, falando ela cada dia a José e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu no certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço. E nenhum dos da casa estava ali. Então chegou o momento que José estava sozinho com essa mulher na casa. Agora olha só o que ela fez. Por isso que um homem, ele não pode estar sozinho com uma mulher que não é dele, porque ele pode cair em tentação. Você já prestou atenção que um homem, ele não pode estar sozinho com uma mulher? Porque você não sabe, muitas das vezes você não sabe quem é a mulher que você está. Muitas das vezes você não sabe por onde o inimigo está trabalhando. Muitas das vezes você não sabe o que o inimigo está tramando contra você. Vamos lá? E ela pegou, os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares, meu querido. Os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. E o Senhor, antes de Satanás vir, Deus vem primeiro. Deus vem primeiro para nos avisar. Deus vem primeiro para dizer que o inimigo está ao nosso derredor. Cuidado, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja o Senhor, porque os olhos do Senhor são sobre todos os lugares. Você está aí tramando contra esse homem de Deus, mas Deus está te vendo. Você está tramando contra essa mulher de Deus, mas Deus está te vendo. E Deus envia os seus para falar. Deus envia os seus para avisar. É Deus que está na nossa frente. Não é o diabo que está na nossa frente. É Deus que está na nossa frente. É Deus que está cuidando de você, pastor. É Deus que está cuidando de você, missionária. É Deus que está cuidando de você, obreiro. É Deus que está cuidando de você, mulher de oração. É Deus que está cuidando de você, vocês que servem, que estão no caminho da verdade e da vida. É Deus que está cuidando de nós. E aconteceu quando o diabo quis andar com Pedro, o que foi que Jesus disse? Que Satanás queria sair andar com Pedro. E Jesus não deixou, não permitiu. Então, preste bem atenção, que nós temos um Deus por nós. Nós temos um Deus pelo povo dele. Nós temos um Deus pelos servos e servas dele. Nós temos um Deus que nos avisa os laços, que nos avisa as tramas escondidas, as reuniões escondidas. Temos um Deus, louvado seja Deus, engrandecido. E aconteceu o quê? E ela pegou pelo seu vestido, dizendo: deita-te comigo novamente. Agora imagina aí, hein? Uma mulher pegando na tua roupa. Presta bem atenção que Deus está falando. A mulher chega com você, pega na tua roupa, querendo tirar a tua roupa, não é verdade? Querendo te abraçar, querendo te beijar. Você que é um homem de Deus. Presta bem atenção aí. Tu vai aguentar isso? Tu vai aguentar isso ou tu vai correr dessa mulher? Não, irmã, se eu correr, ela vai dizer que eu não sou homem. Você é tão homem que você vai correr dela. Você é tão homem, você não é menino, você não é moleque. Você tem compromisso com Deus que tu vai dizer não para essa mulher. Porque tem gente que diz assim: não, eu sou homem. Se a mulher está se oferecendo para mim, eu vou pegar. Não é assim que falam na gíria deles? Se a mulher está se oferecendo para mim, não, eu vou me deitar com ela, porque eu sou homem. Que homem que tu é? Um homem que serve a Deus ou que serve o diabo? Que homem que tu é? Um homem que serve a tua carne ou que serve a Deus?
Que homem que tu é? Tu tem que mostrar para essa mulher que tu é homem, tu tem que mostrar que tu é um homem de Deus. É isso que tu tem que mostrar. Louvado seja Deus, engrandecido. Que tu é um homem de Deus, que tu é um servo de Deus, que tu é um pastor, que tu é um obreiro, que tu é um diácono, que tu é um presbítero. É isso que tu tem que mostrar para essa mulher. E não ficar cantando as irmãzinhas, não. E não pegar a tua unção de pastor para querer se deitar com irmãzinha carente. Para querer estar com conversinha com irmãzinha carente. Para querer estar com conversinha com irmãzinha que não tem marido ainda. Tu é um homem de Deus, então faz jus da unção que Deus te deu. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. É? Jesus está te vendo, não é eu que estou te vendo, não. É Jesus que está te vendo. Honra a unção que Deus te deu. Honra esse chamado que Deus tem na tua vida. Honra essa unção que o Senhor derramou na tua vida de pastor. Deus derramou uma unção na vida de Saul. Louvado seja Deus, mas ele rejeitou a Saul. Cuidado que o Senhor pode te rejeitar. Fica brincando com as coisas de Deus. Fica brincando, fica pedindo o númerozinho da irmãzinha carente. Fica convidando a irmãzinha para passear, para viajar. É assim que tu tá querendo ser um homem de Deus? Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Cuidado, porque o nome de Deus tu não vai envergonhar, tu vai envergonhar o teu nome. Não é o nome de Deus, porque ninguém pode envergonhar o nome de Deus, mas você pode envergonhar o teu nome, o nome da tua família, o nome do ministério que tu congrega, do ministério que tu pastoreia. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Não é isso que a gente tem visto nos últimos tempos? Louvado seja Deus, não é o homem que é o pastor da igreja, não é o homem que é o responsável pela igreja, não é o homem que é o sacerdote da igreja. Então honre esse chamado, honre essa unção e diga não para Satanás. E diga não, louvado seja Deus, para essa irmãzinha que está aí te fazendo de coitada, de carente, essa irmãzinha aí que tu está se aproveitando da carência dela. Louvado seja Deus, engrandecido. Jesus está voltando e não brinque de ser pastor. Jesus está voltando e não brinque de ser obreiro, de brinque de ser presbítero. Você pensa que a tua credencial, louvado, te fez famoso, é? Você usa a tua credencial para fama? Você usa a tua credencial para quê? Para status? Tu usa a tua credencial para quê? Usa a tua credencial só para quê? Para ganhar a vida, para resgatar essa irmã que está deprimida, que está oprimida, que está precisando de um esposo, mas não de você. Louvado seja Deus como esposo, porque tu é um homem casado. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja Deus. Quer prosperar a tua vida? Louvado seja Deus, então seja fiel a Deus, como José foi fiel a Deus. E o que foi que aconteceu? Olha só. Deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara o seu vestido em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: Vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós até mim para deitar-se comigo. E eu gritei com grande voz. O diabo nunca quer perder, né, gente? Olha só o que ela fez. Olha só o que Satanás fez na vida, através da vida dessa mulher. Como José não se deitou com ela, ela mentiu, dizendo que José tentou se deitar com ela. Olha como é que Satanás é, como é que ele joga sujo. Tá entendendo? Cuidado com as pessoas que estão perto de você. Porque tem pessoas que vão jogar sujo com você. Cuidado com pessoas que estão perto de você, desde o início da mensagem que o Senhor fala. Cuidado com pessoas que tu confia, cuidado com pessoas que tu coloca na tua casa, cuidado com pessoas que tu é sócio na empresa, cuidado com pessoas que tu faz aliança no ministério, cuidado com pessoas que vão querer jogar sujo com você. Cuidado, desde o início da mensagem. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava minha voz e gritava, deixou o seu vestido comigo e fugiu e saiu para fora. A maldita mentira, né? A maldita calúnia. A maldita mentira para destruir a vida de José. Olha só. E ela pôs o seu vestido perto de si até que o Senhor veio à sua casa.
Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando ele, deixou seu vestido comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras da sua mulher, que lhe falava, dizendo: Conforme estas mesmas palavras me fez o teu servo, a sua ira acendeu. Olha, presta atenção. O marido acreditou na mulher dele. Olha aí, gente. O marido não acreditou em José. Se a tua mulher for falar que um homem fez isso e isso com ela, tu vai acreditar em quem? No homem ou na mulher? Tu vai acreditar na tua mulher. Não é verdade? E ele acreditou na mulher dele. Ele esqueceu que José era um homem de Deus. Ele esqueceu que José era o homem de confiança dele e ele acreditou na mulher dele. Por quê? Porque a raiva o cegou. Porque a raiva o cegou, porque ele ficou com raiva achando que José tinha traído a confiança dele. E isso fez ele ficar cego e nem sequer deu ouvido a José. Deu ouvido à mulher dele. Olha só, presta bem atenção. E aconteceu que, ouvindo seu Senhor as palavras, o Espírito Santo me lembrou de algo. Eu passei por uma situação, gente, a qual as pessoas diziam para mim falar, né? Se eu abrisse minha voz, levantasse minha voz contra uma pessoa que estava me acusando, porque eu, né, guerreasse com aquela pessoa. Eu disse: se eu guerrear com essa pessoa, a família dela vai ficar a favor dela e contra mim. E eu preferi aguentar tudo em silêncio. Eu passei por humilhação há pouco tempo atrás. Eu passei por humilhação, eu passei por acusações. Situação, gente, que se o Senhor não tivesse na minha vida, eu ia estar vivendo isso aqui. Mas eu fiquei calada, entendeu? Eu fiquei calada, eu fiquei confiando em Deus, porque eu sabia que se eu fosse falar alguma coisa contra aquela pessoa, a família ia ficar a favor daquela pessoa. Então é isso, gente. Deus, ele mostra para nós quando nós devemos calar, quando nós devemos falar. Deus, ele mostra quem vai ficar do teu lado, quem vai ficar contra você. Então o próprio Potifar ficou contra José. E ele acreditou em quem? Na mulher dele. Na mulher dele que ele acreditou. Mas graças a Deus que eu não caí na tentação de me levantar contra aquela mulher, porque eu sabia que as pessoas iriam ficar contra mim. Mas o Senhor me deu a vitória e vai te dar a vitória. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: Veio a mim um servo hebreu que nos trouxe para escarnecer de mim. E aconteceu que, levando eu a minha voz e gritando, ele deixou o seu vestido comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras da sua mulher, que mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere. Aí José saiu da casa de Potifar e agora vai para o cárcere. Mas foi lá no cárcere, louvado seja Deus, que o Senhor fez justiça por José. Foi lá no cárcere, foi lá naquela situação que ele foi de calúnia, de mentiras. Foi lá naquela situação a qual ele foi viver, que o Senhor tirou ele de lá, foi como governador. Então, vocês estão tramando contra homens de Deus? Estão tramando contra mulheres de Deus? Escuta essa palavra aí. Você pode estar tramando contra um homem fiel de Deus, contra uma mulher fiel de Deus, mas presta bem atenção, que envergonhado e confundido vai ser você, porque Deus vai te justificar, porque Deus vai te colocar no lugar de honra. Ele pegou José, José, louvado seja Deus, o diabo tentou tirar a prosperidade de José, colocando essa calúnia, colocando essa acusação, mas Deus, que era com José, tirou José do cárcere e colocou ele como governador. Você está entendendo a história?
Você está entendendo o que Deus vai fazer? Você está passando por alguma calúnia? Você está passando por alguma injustiça? Pois Deus vai te tirar dessa calúnia. Deus vai te tirar dessa injustiça e vai te colocar no lugar grande. E aqui a gente vai encerrar essa palavra, amém? E aqui a gente está encerrando essa palavra com essa promessa para a tua vida, com essa revelação para a tua vida. Você está passando por calúnia, você está passando por acusações, estão falando mal de você, estão falando mal, estão te julgando, estão te condenando, te colocaram em situações difíceis, mas Deus vai te tirar dessa situação difícil, porque Ele tirou José dessa situação difícil. E o Senhor de José tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Onde os presos do rei estavam presos, e assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José. Olha só. E estendeu sobre ele a sua benignidade. Olha que maravilha. Ser fiel a Deus traz sobre a tua vida benignidade, bondade, misericórdia, prosperidade. Você quer a tua prosperidade? Seja fiel a Deus. Seja obediente a Deus. Lembra que José disse para a mulher de Potifar que ele não ia desobedecer a Deus. A tua fidelidade, a tua obediência vai trazer prosperidade para você e para os outros. A tua fidelidade, a tua obediência vai trazer prosperidade para você e para a tua família. A tua fidelidade, a tua obediência vai trazer prosperidade para você e para a tua vizinhança. A tua fidelidade, a tua obediência vai trazer prosperidade para você e para os teus funcionários da tua empresa. Está entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. E o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Agora José, no cárcere, o Senhor deu graças a eles aos olhos do carcereiro. Olha só, quando Deus é conosco, Ele faz isso na nossa vida. Ele dá graça aos olhos daqueles que estão nos olhando. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos. Novamente, mesmo ele estando no cárcere, ele foi líder. Mesmo ele estando na escravidão, como escravo, José era líder. José era próspero em tudo o que fazia, porque Deus era com ele. Então, não importa a situação que você está, mas essa situação, Deus é com você, você continua na liderança. Você continua na bênção, você continua reinando, você continua prosperando, você continua, louvado, tendo êxito, porque José foi para o cárcere e teve êxito dentro do cárcere. Deus é maravilhoso, né, gente? Vocês estão entendendo a palavra? Espero que sim, né? E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Você quer prosperidade? Então tenha o Senhor na tua vida. Você quer prosperidade? Tenha o Senhor na tua vida. Você quer prosperidade? Você quer prosperidade? Quando fala de prosperidade, fala de êxito. Êxito na tua família, êxito no teu casamento, êxito na tua empresa, êxito no teu ministério. Quando fala de prosperidade, fala de êxito. Louvado seja Deus, engrandecido. Não fala de riquezas, mas fala de êxito. Louvado seja Deus, fala de vitória. Louvado seja Deus, engrandecido. Então, nós aprendemos que nós precisamos é ter Deus na nossa vida e que Deus seja conosco. O que nós precisamos é obedecer a Deus e dizer não para o maligno, e dizer não para os nossos desejos, e dizer não para o pecado. Louvado seja Deus, agradecido, porque se nós dizemos não para o pecado, se nós dizemos não para o nosso desejo, o que vai acontecer? Deus continuará conosco. Quando Davi pecou, quando Davi errou, o que foi que Davi disse para o Senhor?
não tira o teu espírito comigo, de mim. O Davi se arrependeu, louvado seja Deus, engrandecido. Nós erramos, nós pecamos, mas nós nos arrependemos. Por que que nós nos arrependemos? Porque nós não queremos que o Espírito Santo saia da nossa vida. Porque nós não queremos que Deus nos abandone, que Deus nos rejeite, como ele rejeitou Saul. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E essa foi a mensagem.